Você sabia que alguns hábitos diários, aparentemente inofensivos, podem estar destruindo a sua saúde íntima? Pois é, muitas mulheres fazem exatamente estas coisas todos os dias, achando que estão se cuidando, mas acabam abrindo as portas para infecções e desconfortos. Hoje eu vou revelar os 5 hábitos cotidianos que mais sabotam a saúde da sua vagina sem você perceber. Fica comigo, porque o último da lista vai te deixar de queixo caído. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco, ginecologista e obstetra há mais de 14 anos. E minha missão nesse vídeo é ajudar mulheres a cuidarem melhor da sua saúde íntima. Infecções vaginais e desconfortos são mais comuns do que você imagina. Por exemplo, a candidíase afeta 75% das mulheres em algum momento da sua vida. E muitas vezes, quem causa esse desequilíbrio são as próprias mulheres cometendo pequenos erros do dia a dia. Para você ter uma ideia, uma pesquisa da FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, mostrou que 5,6 milhões de brasileiras não vão regularmente ao ginecologista. E 4 milhões nunca foram sequer a uma única consulta ginecológica. Isso significa que muita gente acaba seguindo dicas erradas ou mantendo hábitos prejudiciais por falta de orientação. Falando nisso, se você quer ter uma consulta online comigo, precisa de atendimento, clica no link na descrição aqui desse vídeo, eu vou amar atender você. E tô aqui hoje para esclarecer tudo de forma simples. Então vamos falar sobre aqueles hábitos comuns que parecem normais e alguns até parecem uma boa ideia, mas que podem estar sabotando a sua saúde vaginal. E claro, vou te ensinar como evitar cada um deles. Então, pega papel e caneta e bora melhorar essa saúde íntima. Sim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já te inscreve aqui no canal para não perder as próximas dicas sobre saúde feminina. E olha só, além dos hábitos que eu já vou te contar, tem um em particular super comum que talvez seja o mais chocante de todos. Muita gente faz achando que está se protegendo, mas na verdade está causando o efeito contrário. Vou deixar este hábito alarmante por último, então fica comigo até o final para descobrir do que eu estou falando. Porque aposto que você também já fez isso sem saber. Antes de entrar na lista, é importante entender o porquê esses hábitos fazem mal. A vagina tem um sistema de defesa incrível, um pH mais ácido, mantido e que mantém também as bactérias boas, os lactobacilos, que mantém tudo em equilíbrio. Essa flora natural forma uma barreira que dificulta a vida de fungos e bactérias nocivas. Quando esse equilíbrio se rompe, seja por mudança do pH, excesso de umidade, irritação local, começam os problemas. Coceira, corrimentos anormais, cheiro desagradável, infecções urinárias e por aí vai. Ou seja, pequenas atitudes podem desequilibrar o ambiente vaginal e facilitar infecções como candidíase, que é um fungo, ou a vaginose bacteriana, que são as bactérias diferentes. Vamos começar com um erro comum e muito importante, a ducha vaginal, aquela lavagem interna da vagina com chuveirinho. Muita gente pensa que está limpando a região íntima ao fazer ducha interna regularmente, mas na verdade isso é altamente prejudicial. Por que faz mal? Quando você lava o interior da vagina com uma ducha, acaba removendo os lactobacilos que são protetores e alterando o pH ácido natural. É como destruir a proteção das paredes vaginais. As bactérias boas saem e as ruins aproveitam para crescer sem a resistência. O resultado? Maior risco de infecções, principalmente a vaginose bacteriana, um desequilíbrio que causa um odor forte de peixe, um corrimento bolhoso acinzentado, e também a candidíase. Além disso, os estudos ligam o uso frequente de duchas a doenças mais sérias, como a doença inflamatória pélvica. Também há maiores chances de pegar DSTs e até mesmo complicações na gravidez se você fizer a ducha grávida. Basicamente, a vagina é autolimpante, ela não precisa que você lave o seu interior. Ao limpar demais internamente, você sabota o mecanismo natural de defesa. Imagina uma piscina com cloro balanceado. Se você tira o cloro, as algas proliferam. A vagina é parecido. Tirou os lactobacilos, os agentes nocivos vão fazer a festa. Por isso, pare já com as duchas vaginais. Vamos falar agora das roupas íntimas e roupas apertadas. Esse é um hábito cotidiano que muita gente nem pensa que pode fazer mal. Mas sabe aquela calcinha sintética linda de renda, tecido artificial? Ou aquela jeans super justa que você ama usar o dia inteiro? Então, elas podem sim estar prejudicando a sua saúde íntima. Qual que é o problema? As roupas íntimas feitas de poliéster, nylon, renda não forrada
não deixam a pele respirar, elas retêm calor e umidade na região genital. Agora imagina, a vagina já é um ambiente quente e úmido por natureza. Se você aumenta ainda mais a temperatura e deixa o ar circular ainda menos, cria o cenário perfeito para fungos e bactérias crescerem. Resultado comum: assaduras, irritações, infecções fúngicas como candidíase vão aparecer com mais frequência. Além disso, tecidos ásperos ou costuras grossas podem irritar a pele da vulva, causando coceira e vermelhidão. Dê preferência às calcinhas de algodão ou pelo menos com forro de algodão, que é um tecido respirável. O algodão absorve melhor a umidade e permite a ventilação, mantendo a região mais seca. Use também roupas confortáveis no dia a dia. Reserve as peças sintéticas ou justas para ocasiões específicas e não para uso diário. Sempre prefira vestidos e saias. E quando estiver em casa, que tal optar por dormir sem calcinha ou então diminuir o uso da calcinha ao longo do dia para dar uma arejada na região? Isso mesmo, deixar essa região respirar durante a noite vai ajudar a manter ela seca e equilibrada. E, claro, evita ficar o dia inteiro com a mesma roupa suada ou molhada. Por exemplo, vai para a academia e mantém a calcinha, ou então foi para a praia e não trocou o biquíni. Troca o quanto antes. Pequenas trocas assim já reduz muito o risco de proliferação de fungos. Ah, mas eu passo o dia inteiro no trabalho e suo muito. Leva uma calcinha extra e troca no meio do dia. E desde as meninas vocês já ensinam a dormir sem calcinha. Minha filha tem 3 anos e eu já não deixo ela dormir de calcinha desde agora, para já pegar esse hábito saudável. Segura aí, já vamos chegar naquele hábito mais alarmante de todos que eu comentei antes. Mas primeiro, tem mais alguns erros do dia a dia para corrigir. E pode apostar, o próximo é algo que você provavelmente faz sem perceber o risco. Então fica atenta, porque o hábito que vem daqui a pouquinho eu garanto que vai te surpreender. Hábito 3. Exagerar na higiene íntima. Você pode estar pensando, mas como assim higiene demais? Pois é, quando a gente fala de saúde íntima, o exagero na limpeza ou produtos inadequados pode ser tão prejudicial quanto não se limpar. Aqui entram 2 hábitos comuns: usar sabonete em excesso ou abusar dos lenços umedecidos no dia a dia. Muitas mulheres acreditam que é preciso lavar a região íntima toda hora que vai ao banheiro ou então várias vezes ao dia e sempre com sabonete. E às vezes até sabonetes íntimos ou pior de tudo, aqueles antibacterianos. Isso é um erro. Lavar a região íntima externa muitas vezes ao dia ou com produtos muito fortes retira a proteção natural da pele e da mucosa. Lembra dos lactobacilos e do pH ácido que comentei? Então, sabonete comum tem um pH alcalino, vai ressecar e irritar a mucosa vaginal. E mesmo sabonetes íntimos que têm um pH adequado, e se você for lavar com sabonete sempre escolha o íntimo, quando usado em excesso, pode até desequilibrar o ambiente. O resultado, a região fica ressecada, perde a barreira protetora natural, fica mais suscetível a microfissuras e à entrada de germes. Além disso, o uso contínuo de sabonetes perfumados com muito químico pode causar alergia ou dermatite na vulva. O que fazer então? Use sabonete apropriado, sempre sabonete íntimo, com moderação. O ideal para a maioria das mulheres é lavar a região externa com sabonete íntimo suave 1 ou 2 vezes ao dia na hora do banho. Isso já é suficiente para higiene. Em dias muito quentes, depois de exercício físico, ou se você foi ao banheiro e quer lavar mais uma vez, dê preferência para lavar com água ou no máximo use o sabonete uma vez a mais ali ao dia. O sabonete íntimo, né? Mais do que isso, não é necessário e pode ser prejudicial. E nunca coloca sabonete dentro do canal vaginal, tá? Somente na parte de fora ali, entre os lábios da vulva. Outra dica, evita compartilhar sabonete em barra com outras pessoas e evita aquelas buchas ou esponjas na região íntima. Use apenas as mãos em movimentos circulares para higienizar delicadamente. Agora, os lenços umedecidos. Esses lenços são práticos, cheirosinhos, dá uma sensação de frescor, não é mesmo? Mas muita gente adotou o hábito de se higienizar com um lenço umedecido toda vez que vai ao banheiro para refrescar a região várias vezes ao dia. Mas aqui vai a verdade. Lenços umedecidos não foram feitos para uso constante na região íntima. A maioria contém álcool, fragrância ou outros produtos químicos e com uso frequente podem irritar a pele delicada da vulva. Sabe aquela ardência ou coceira que aparece do nada? Pode ser reação aos lenços. Além disso, o uso abusivo dos lenços pode remover a camada de proteção natural da pele, semelhante ao exagero do sabonete. Resultado, a região fica irritada, vulnerável, com maior risco de infecções ou alergias de contato. Como que vai usar corretamente? Primeiro,
os lenços devem ser usados em situações pontuais, uma emergência fora de casa, por exemplo, quando não tem opção de lavar com água. Ou então uma viagem longa, num festival, um banheiro público que não tenha chuveirinho. Aí tudo bem. Fora isso, não faça do lenço o substituto do banho. Se sentir necessidade de se limpar mais durante o dia, prefira uma lavagem rápida com água no chuveirinho ou no bidê. E se você precisar realmente usar o lenço, escolha aqueles sem álcool, sem perfume e que são próprios para a região íntima. Não esfrega com força, seja gentil para não irritar. Não usa aquele lenço do bebê, tá? Tem que ser um lenço para a mulher. Aviso importante: produtos como desodorantes íntimos, duchas perfumadas, talcos, sprays vaginais também entram na categoria de desnecessários e potencialmente irritantes. Evita todos eles. Gostou de saber disso? Então compartilhe esse vídeo com aquela amiga que anda meio neurótica com a limpeza. Você pode salvar ela de um problemão. Chegamos ao tão esperado hábito mais alarmante, aquele que fez muita gente clicar aqui. E aposto que você já desconfiava dele pelos exemplos, né? O tal protetor diário de calcinha, o forrinho, absorvente diário, Carefree, aquele que você usa todo santo dia. Muitas mulheres usam aqueles protetores fininhos diariamente para manter a calcinha seca e limpa, ou para segurar alguma secreção natural. Parece algo higiênico, né? Porque mantém a calcinha limpa e pode evitar infecções. Só que é exatamente o oposto. Ele não protege você, ele protege a calcinha. O uso constante do protetor diário é um dos hábitos que mais desequilibram a saúde vaginal. Por que ele faz mal? Esses protetores criam uma barreira extra em contato com a vulva, geralmente feita de material sintético, com uma película plástica impermeável no fundo, ou seja, impede a ventilação da região íntima. O pouco ar que circulava através do tecido da calcinha é bloqueado pelo protetor. Resultado, a temperatura local sobe e a umidade fica presa ali entre a vulva e o protetor. É literalmente um ambiente de estufa para os germes. Vai fazer com que eles cresçam felizes da vida. Fungos e bactérias adoram essa combinação de calor e umidade. Então, o uso do protetor diário direto vai deixar você muito mais propensa a infecções. Especialmente a candidíase, que é causada por um fungo, a cândida, que causa coceira intensa, corrimento tipo leite coalhado. Além disso, o contato prolongado do protetor com a pele pode causar alergias e irritações devido aos componentes ou gel ou fragrância. Sim, tem uns que tem até perfume, que são utilizados nos protetores. Sabe aquela coceirinha, aquela vermelhidão que você pensa ser alergia a alguma coisa? Pois pode ser a reação ao protetor diário. Mas eu uso porque eu tenho corrimento. Agora é importante você saber, se você tem um corrimento, uma quantidade tão grande a ponto de precisar de um protetor todos os dias, isso não é normal. Pode indicar alguma infecção, algum desequilíbrio hormonal. O ideal é você ir no ginecologista e investigar o que está acontecendo. Fora de situações específicas, como o finalzinho de menstruação, durante tratamento de alguma infecção que tem secreção, ou se você está tendo uma incontinência urinária leve, não é recomendado usar o protetor diário. Mesmo nesses casos especiais em que você vai usar, o protetor deve ser trocado com frequência. Tá bom, mas o que fazer então? A melhor coisa que você pode fazer para a sua vagina é deixar ela respirar. Abandona o uso dos protetores de calcinha. Use-os somente quando for realmente necessário e ainda assim escolha aqueles que não têm perfume e que são respiráveis, sem a película plástica. Atualmente já existem protetores mais respiráveis no mercado. Se esse último hábito te chocou ou se você usava protetor diário sem saber desses riscos, conta aqui pra mim nos comentários. E já aproveita para enviar esse vídeo para amigas, primas, irmãs. Muitas mulheres ainda não sabem disso e continuam sofrendo com infecções recorrentes sem imaginar a causa. Compartilhar pode ajudar a salvar a saúde íntima de alguém. Agora eu quero saber de você. Qual desses 5 hábitos te surpreendeu mais? E você já praticou algum, achando que estava arrasando na higiene e depois descobriu que não era bem assim? Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência ou dúvida. Você pode ajudar outras mulheres que talvez também estejam passando pela mesma situação e nem sabem. E não se esquece, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like como agradecimento. Te inscreve no canal, compartilha com as amigas. Assim você me ajuda a levar conhecimento para mais e mais mulheres. Agora, tá com algum corrimento, teve alguma dúvida, alguma situação que você queira mais ajuda? Marca uma consulta online aqui comigo, o link está na descrição. Até mais.